Oi pessoal, hoje eu vou contar para vocês como foi a minha experiência na Horror Expo. Para quem não sabe, ela é uma feira que acontece, se não me engano, é sempre em outubro, né, o mês das bruxas. Ela dura um final de semana, portanto são 2 dias, e ela é uma feira voltada especificamente para o público de terror. Lá é um lugar onde todo mundo cujo trabalho tem o tema de terror pode apresentar sua obra. Então, é uma convenção onde você pode falar com quadrinistas, escritores, diretores, produtores, criadores de conteúdo, tatuadores, enfim, muito tipo de gente, desde que o tema seja terror. Como o Instagram limita os vídeos para 3 minutos, a versão completa vocês vão poder ver lá no canal no YouTube, no Cine Estranho, e aqui eu vou soltar alguns vídeos curtos, mas contemplando o que eu vi na feira. Mas é muito importante falar que a convenção está muito grande, cada ano que passa ela fica maior, eu acompanho ela desde a primeira. Então, assim, a ideia aqui não é fazer um resumo de tudo o que aconteceu, porque tem muita coisa mesmo acontecendo nesses 2 dias. Mas eu vou focar, fazer um recorte especificamente nos trabalhos de amigos que eu tive o prazer de reencontrar por lá. Alguns porque estavam realmente na feira participando, seja como convidado, expositor, e outros que eu tive o prazer de encontrar casualmente por lá. Então, deixando bem claro, é um recorte em cima do trabalho de amigos, não é um resumo de tudo o que aconteceu. Eu vou começar pelas presenças estrangeiras. E das 5 celebridades estrangeiras que vieram, a primeira que eu queria comentar é sobre a Lisa Wilcox. Ela foi a Final Girl, ou seja, a menina que sobreviveu no fim do filme, simplesmente no A Hora do Pesadelo 4 e A Hora do Pesadelo 5. Ou seja, ela derrotou ninguém menos que o Fred Krueger por 2 vezes na série. A Lisa esteve presente nos 2 dias, ela deu palestras explicando como é que foi a experiência dela, né, na participação. E a Lisa participou do Meet and Greet. O que é isso? É um pacote que os fãs compram, em que você senta ali com ela um minutinho e você pede para ela autografar um item que geralmente você leva e faz uma foto com ela também. Então eu aproveitei o Meet and Greet com a Lisa e levei o VHS do A Hora do Pesadelo 5. E ela autografou para mim. E isso agora já é um item da coleção. E ela foi extremamente simpática nos 2 dias com todo mundo. Isso foi um golaço da Horror Expo esse ano. E a outra convidada estrangeira que esteve lá, que eu também fiz questão de conhecer, foi a Eileen Dietz. Para quem não conhece, ela é simplesmente o rosto do Pazuzu do O Exorcista, o clássico que todo mundo conhece. Ela também foi a dublê da Linda Blair em algumas cenas. Eu aproveitei o Meet and Greet com ela e levei o DVD do Exorcista, em que ela também autografou para mim. Ela é uma senhorinha muito simpática também, que conquistou o coração de todo mundo que estava por ali. Mais um acerto da Horror Expo esse ano. E falando em horror nacional, quem esteve por lá nos 2 dias foi o Rodrigo Aragão. No primeiro dia, o Rodrigo falou sobre o Prédio Vazio, que é o último longa de terror dele, que é sensacional. No segundo dia, o Rodrigo fez uma palestra falando meus 30 anos de terror, no qual ele contou um pouco de cada filme que ele fez e foi uma experiência sensacional. Quem conhece o Rodrigo sabe que ele talvez seja a pessoa mais doce, carismática, humilde e generosa do horror nacional. Eu já mostrei no outro vídeo aqui que eu tenho Mangue Negro autografado por ele, e esse daqui também é um dos queridinhos da coleção. Outro nome essencial do horror nacional que estava por lá era o Marcos de Brito, que participou de um painel ali falando sobre a censura nas obras de horror. Eu tenho a obra completa do Marcos como escritor, todos autografados. E o Marcos, assim, além dele ser um excelente escritor, ele também tem um apuro com a estética dos livros dele que é incomum. Esse aqui é o best-seller dele, A Casa dos Pesadelos. Dá só uma olhada nesse livro aqui, Apocalipse segundo Fausto, que é ótimo, uma história muito provocativa. Ele tem, ó, tingimento trilateral, então ele é todo vermelho. O projeto gráfico dele é incrível. O Marcos é um amigo meu desde a faculdade de cinema. Nos 4 anos da faculdade, em 2 ele ganhou o Kikito. Então ele realmente é um talento muito precoce. Ele não é só um excelente escritor, ele é um excelente diretor. Ele fez O Condado Macabro, que tem um dos ícones do terror atual, que é o Palhaço Cangaço, tá? E o Marcos também lançou recentemente o As Almas que Dançam no Escuro, que é um filme que eu recomendo muito e também tem a versão dele em livro, que saiu como Palavras Interrompidas. E outro amigo meu que estava lá também na Horror Expo é o Caio Cobra, que ele também é escritor, diretor, roteirista e montador de filmes. O Caio tem 2 livros publicados, ele dirigiu 2 filmes que infelizmente não tem mídia física, portanto eu não tenho aqui para mostrar, mas são eles
o Virando a Mesa, que você pode ver na Netflix, e o Intervenção, na Netflix. E a notícia boa é que o Caio estava lá para falar de um filme de terror que ele vai dirigir agora em breve e que eu acredito que deve ser lançado no ano que vem, em 2026. Bom, pessoal, por questão contratual, o Caio não pode falar muita coisa do filme, mas ontem ele já revelou em primeira mão 3 spoilers que deixaram a plateia bem ansiosa. O primeiro spoiler que ele deu é que o filme tem como referência Invocação do Mal. O segundo spoiler que ele deu é que a Carol Castro estará no filme. E o terceiro spoiler, que talvez seja o mais curioso de todos, é que ele falou que o Coveiro Maldito estará no elenco. Ele é uma figura muito interessante, um rapaz que tem o corpo quase inteiro tatuado e ele sempre usa máscara, então a gente não vê o rosto dele. Outro cineasta que estava por lá no evento, não como convidado, mas curtindo com a família, era o Denison Ramalho. O Denison não é um diretor só de filme de terror, mas vale muito citar o Ninjas, que é um curta incrível, e O Amor Só de Mãe, que é um dos principais, talvez um dos mais conhecidos curtas de horror nacional. Além do mais, ele fez esse longa aqui, Morto Não Fala, que é maravilhoso e eu aconselho muito para quem ainda não viu. E outra pessoa que eu tive o prazer de encontrar lá ontem foi o Rubens Melo. O Rubens tem uma carreira muito longa. Ano passado eu peguei na Horror Expo com ele A Noite das Vampiras, que é um terrir. Terrir é quando a gente junta terror com comédia, né? Então são filmes que assim não vão te dar medo e que são bem divertidos de assistir. E esse ano eu peguei com ele Fitas Proibidas. Como eu peguei ontem, eu ainda não consegui assistir. Eu confesso que eu estou bem curioso. E uma coisa que ele me contou que eu achei muito legal. Agora em Finados, ele vai lançar o Fitas Proibidas em versão VHS. E nesses 2 dias eu visitei o stand da Feng Store, que é da Pat Feng. Ela é uma das figuras mais conhecidas do horror nacional. E o que é mais legal da Pat é que, assim, além dela vender tudo que se refere a clássicos de terror, sejam livros, DVDs, bottoms, lembranças, enfim, a Pat tem um negócio muito legal que ela faz, que é também apoiar quem está começando. Isso é muito legal porque faz circular obras que talvez a gente não tivesse a oportunidade de ter o contato. E a Pat me apresentou para uma pessoa que já é bastante conhecida, que tem bastante coisa legal, e eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente e pegar com ele isso aqui, ó, Curtas do Wong, que é do Júlio Wong. O Júlio, pessoal, ele também tem participação nesse quadrinho aqui, ó, A Moda da Casa, que tem participação do Kiko Garcia e do Ser Canibal. E eu aproveitei que estava lá, também já conheci o Kiko Garcia e ambos autografaram para mim essa obra que eu ainda não li, mas estou bastante curioso. Parece bem bacana. E já que a gente está entrando agora no mundo dos quadrinhos, eu vou falar de alguns amigos que eu encontrei por lá. O primeiro deles que eu encontrei foi o Eduardo Shaw. Ele é um supervisor de efeitos de pós. Ele é um cara extremamente talentoso, tem um traço maravilhoso e ele é um cara realmente do audiovisual. Mas ele também é quadrinista. E eu tive a oportunidade de pegar com ele esse aqui, ó. Dá só uma olhada na qualidade gráfica e nos traços desses quadrinhos, pessoal. E olha só, o Shaw fez ali na hora um autógrafo para mim. E olha que coisa maravilhosa. Bacana demais, né? E outro amigo quadrinista que eu encontrei por lá foi o Rafael Fernandes. O Rafa é um cara que já tem décadas de estrada. Então ele é um cara que sabe tudo de quadrinhos. É um cara que, assim, tem uma obra muito vasta. Mas eu queria falar especificamente desse aqui, que eu tenho dele, que é o Delirium Tremens, que é baseado em Edgar Allan Poe. Trabalho maravilhoso, dá só uma olhada nisso aqui, ó. E o Rafa tá com um projeto atual que chama Cálculo Renal, que é uma série de quadrinhos baseados em lendas e histórias brasileiras. Ele está no Catarse agora, eu sei que ele está num dos últimos dias, então quando você assistir esse vídeo, provavelmente você vai ter só mais um dia para entrar lá e apoiar. Eu já fiz meu apoio, estou muito ansioso para que o projeto saia e peço também a ajuda de vocês, né, pessoal? Ah, e um dos motivos de eu escolher o Delirium Tremens para falar é porque ele tem um texto no início escrito por ninguém menos que o Oscar Nestares. Bom, o Oscar Nestares, junto com o Cid Vale Ferreira, que infelizmente não estava no evento, são os 2 principais pesquisadores do gótico que o Brasil tem. São 2 figuras incansáveis que fazem de tudo para resgatar obras nacionais e eles colocam sempre o gótico como os temas de estudo.
E o Oscar estava lá ontem para falar sobre páginas assustadoras da literatura brasileira. E como ele mesmo começou a palestra, sempre que a gente fala de horror nacional antigo na literatura, a gente não passa muito de Álvares de Azevedo e um outro conto perdido tipo Machado de Assis. Mas o Oscar e o Júlio França lançaram duas coletâneas que resgatam contos de terror nacional que são às vezes totalmente desconhecidos ou estavam quase perdidos. E o legal dessa coleção é que ela tem a cor da capa muito chamativa. Essa primeira edição aqui, que é amarela, ela pega na verdade contos que são de 1839 até 1899. E a outra coleção que acabou de sair é o Tênebra azulzinha, tá? E ela daí pega um outro recorte, ela já passa para outro século. Ela pega contos de horror de 1900 até 1949. Ou seja, tomara que venha logo uma terceira coleção que junte de 1950 até 1999. E Oscar ontem deu um spoiler, ele contou já alguns contos que chamaram a atenção dele. E pessoal, é surpreendente como naquela época a gente já tinha alguns contos extremamente ousados, modernos e muito, muito pesados. Eu nem vou citar nada aqui porque pode dar gatilho, mas eu digo assim, isso aqui vale realmente ouro para quem gosta de literatura de horror nacional. Isso aqui é um resgate histórico que vale muito a pena ter. E um casal muito querido que eu reencontrei por lá foi o Lorde A e a Rainha Chandra. Eles formam um casal vampírico, eles estudam o tema em todas as áreas possíveis. Então eles falam sobre vampirismo psíquico, sobre vampirismo na literatura, no cinema, nas artes em geral. Então é um casal que é sempre muito gostoso de conversar. E quem conhece a cena vampírica sabe que eles são os organizadores da principal festa vampírica no Brasil, que é a Festa Carmila, que acontece sempre em agosto. A festa acontece numa mansão maravilhosa, que é a Mansão Rasbaia, que por si só já é totalmente cinematográfica. E além dessa festa na mansão, existe um jantar e depois uma balada lá no subterrâneo dela. Essa é uma festa para conhecer muita gente interessante. E assim, não é uma festa fantasia, tá pessoal? É uma festa de quem realmente gosta do tema e tem muita coisa a falar sobre isso. E uma coisa muito legal do casal é, além dos livros que eles colocam à venda, eles também têm vinho, perfume, e eu peguei e aproveitei ontem e comprei esse sabonete aqui, ó, que chama Bathory. Ele é baseado na Condessa Elizabeth Bathory. Tem uma lenda em torno da Elizabeth Bathory, que é conhecida como a Condessa de Sangue, que ela usava uma banheira onde ela mergulhava no sangue de mulheres virgens que tinham sido sacrificadas. E isso garantia a ela a imortalidade e a beleza eterna. E até nisso eles pensaram, fizeram uma banheirinha para dar o suporte para o sabonete e vai escorrendo a tinta e vai enchendo essa banheira de sangue. E uma coisa muito legal do Lorde e da Rainha é que tudo o que o casal vende, tudo é vegano e nada é testado em animal. Então isso é muito bacana porque mostra toda a consciência que eles têm. E por último, pessoal, eu não conhecia, descobri graças à feira, que existe uma empresa chamada Horror Chocolate, que faz chocolatinhos com tema de terror. Então eles têm assim, brownie com desenho de morcego, brigadeirinho com desenhos também de fantasminhas e tal. E esse aqui que eu achei muito legal, quem me conhece sabe que eu sou chocólatra. Ele é um caixão com 50% de brigadeiro, em que ele vem esse desenho aqui de uma caveira e olha só como eles pensaram em tudo. Em vez de vir uma colherinha para você comer, vem uma pazinha. Então você come ele com uma pazinha. É isso aí, pessoal. Tinha muita gente bacana, muita gente interessante. Como eu falei no primeiro vídeo, isso aqui não é um resumo de tudo que aconteceu, tá? Porque assim, é impossível mapear o tanto de gente que estava, seja como expositor, palestrante ou convidado. Então isso aqui é um recorte muito pessoal, baseado principalmente em cima dos meus amigos, que eu reencontrei por lá. Mas eu acho que é interessante para quem nunca foi à feira ou tem curiosidade, entender como é que ela funciona. Espero que tenham gostado. Por favor, comentem, compartilhem e curtam o canal. Obrigado.